Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Pedimos a tua graça nessa hora, tua sabedoria e discernimento para conseguirmos compreender as tuas verdades, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja ministrando o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Aí. Já comeu. Ué, o que aconteceu? Não aumentou? Não. Peraí, mas eu... Agora sim. Peraí, tá? Agora sim? Então, vamos lá. Ué? Ah, tá. É que ele vai lá no comecinho. Ah, tá. Aqui. Eu estava tentando ver se eu conseguia colocar, mas eu não consegui. Consegui colocar as letrinhas de grego, sabe? Ah, tá. Nesse note aqui não tem. Eu não, pelo menos não achei as letrinhas. Mas tá bom. Eu falei, não vou mudar todas as configurações, senão vai dar pane aqui, melhor mexer nada. Então, vamos ver, né, os propósitos dos dons, que é para edificação da igreja, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Uhum. No original, esse bem comum aí, outras linguagens, está um fim proveitoso, né? Esse fim proveitoso no grego é symphon. Você vai falar, não, mas Lica, antes do F não é M, é N. Mas aí é o escrito em grego, tá? É o symphon, que é com M mesmo, a letra M lá do grego, tá? Symphon significa esse fim proveitoso. A ideia é de um benefício da coletividade, não um benefício individual, tá? É um benefício para um todo, para uma coletividade. Então, é o proveito da igreja. Então, os dons, eles não foi concedido para um uso particular de uma única pessoa, né? Mas ele foi dado para a edificação proveitosa de toda a igreja, tá? Do corpo. Tá? E se a pessoa usa os dons com fins próprios para benefício egoísta, assim, para si mesmo, né? Então, esses dons vai ser malefício para o corpo, ok? Então, a igreja de Corinto, ela estava passando por essa confusão, né? Uma desordem por causa daqueles que receberam o dom de profecia e dom de línguas. Então, estava tendo essa confusão, né? Então, Paulo, ele gastou mais tempo para explicar que os dons foram dados para a edificação da igreja. Então, ele ficou meio que martelando para que as pessoas pudessem voltar a compreender por que será que Deus deu os dons, tá? Então, ele fala 7 vezes no capítulo 14, que é para edificação, para edificar, né? Então, ele estava dando esse conselho para aquelas pessoas que receberam o dom de línguas, tá? Então, aqui, ó, versículo 3, 4, 5, 12, 17, 26, é o que ele estava explicando a respeito sobre edificar, né? Os dons são para a edificação da igreja. Vamos ler, né? Acho que é legal. 1 Coríntios 14, aí é versículos 3, versículo 4, 5, depois 12, depois 17, depois 26. Então, vamos começar pelo 3. Mas quem profetiza
o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora o 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. 17. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas outro não é edificado. 26. 26. Hã? Isso, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Uhum. Aí ele completa, né, no 14:33, que Deus deu os dons não para, assim, essa variedade de dons não era para confusão, mas para edificação, né, e para que tivesse paz, né? Então existe uma ordem, né? Então Paulo estava explicando isso porque você vê, os dons, em vez de estar sendo bênção, estava sendo malefício, né? Ali na igreja de Corinto. A gente fala assim, era a igreja que era mais espiritual porque tinha todos os dons, praticamente. A igreja que tinha muitos dons. Mas também era a igreja mais carnal, porque a gente vê o tanto de briga que eles tinham lá, né? Brigava por causa da liderança, de seguir uns, de seguir o outro, brigava na hora da Santa Ceia, que o povo queria, se embebedava, né? A ponto de se embebedar na Santa Ceia, meu Deus, de Paulo dizer, se você está com fome, come em casa. Eu fico pensando, gente, será que esse povo virava um animal lá na igreja? Até parecia, né? Porque para Paulo dizer um troço desse. Então, assim, era uma igreja que tinha muitos dons, né? Vamos dizer assim, talvez alguns pudessem pensar, uau, então eles eram maduros espiritualmente. Eles não eram, porque olha, o tanto de briga que tinha, o tanto de carnalidade que tinha. Então, apesar de muitos dons, né? Paulo teve que trazer esse ensinamento. Olha, se não for usado para edificação, então é melhor você ficar calado, né? Se não for pensando na edificação da igreja, então não tem proveito, né? Aí esse autor ele fala que lá na igreja coreana os dons na verdade têm causado mais malefício do que benefício, né? Porque muitos deles recebiam os dons e usavam para benefício próprio. Por exemplo, aquele que tinha dom de curar, né? Aí eles cobravam. Olha só, e tem muitas igrejas que fazem isso, cobram, né? Você quer receber cura, então você vai receber, mas você vai ter que pagar. É um absurdo, né? A gente fala, como assim? Se Deus que deu, é um dom, é um presente, não tem que ficar, né, cobrando isso. Se ele tivesse estudado medicina, né? Pagou para estudar e agora está recebendo, né? Por causa disso? Não, mas o dom recebeu de graça e agora quer cobrar? Como assim, né? Então, lá na Coreia estava acontecendo isso, e ele acha que talvez agora possa ter cessado isso, mas algumas vezes eles usavam o dom da profecia no sentido de assim, adivinhação, né? Então cobrava meio que isso para fazer meio que adivinhação,
na vida das outras pessoas, e às vezes tinha profetada, né, como a gente brinca, né, que dava aquela profecia que não funcionava para nada e trazia prejuízo para as pessoas. É tipo assim, falar que você vai ganhar na loteria e no final não ganha, né? Meio que assim, sabe? Então, a gente sabe que tem muita gente que acaba querendo aproveitar, né, uma coisa que, né? Então, infelizmente acontece isso, né? E lá também, em Coríntios, Paulo teve que falar para aqueles que falavam em línguas ficar quieto, porque estava trazendo muita desordem. E em algumas igrejas acontece isso, né? Não sei se vocês já chegaram a ir numa dessas pentecas aí. Ai, meu Deus do céu, que acabam fazendo muito barulho que acaba causando uma desordem dentro do culto, né? E a ideia não é essa. Os dons foram dados não para fazer bagunça, mas para a edificação da igreja, né? Então, 1 Coríntios 14, 28, vamos ver lá o que Paulo fala para os coríntios. 1 Coríntios 14, 28. Vamos lá, peraí. Se houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá? Assim, Se não houver, né? Se não Se houver. não houver. Uhum. Porque o dom de língua, se a pessoa não entende, não traz edificação, né? Fica assim, tá, tipo assim, né? Né? Para que isso, né? É bonito, talvez, mas se não entende, então não traz edificação, então fica calado. Paulo foi bem claro aqui, né? Não fica tentando passar a mão na cabeça desse que tá, né? Só porque é bonitinho ou não, né? Então, se é para causar desordem e confusão, é melhor não fazer isso, né? E algumas vezes a gente vê que causa mais distúrbio do que benefício mesmo, né? Então, pensando na edificação da igreja, é melhor então ficar calado. A Bíblia, então, ela dá instrução aqui, né? Que a utilização dos dons é para a edificação da igreja. Todos nós fomos batizados num só espírito, num só corpo, mesmo sendo de diversidade né, de nacionalidade e de status social. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Uhum, tá? Então, não importa quem você seja, né? Nós recebemos do mesmo Espírito e com o mesmo propósito, ok? Todos os dons foram dados por Deus e pertencem à Sagrada Igreja. Então, vamos ver lá. Vamos ver por parte, tá? 1 Coríntios 12. Aqui, ó, a gente vai ver um comecinho. Então, deixa eu ver aqui. Peraí. Ai, por que não? Tá muito ruim. Tá, vamos ver por parte. Então, 1 Coríntios 12, nós vamos ver do versículo 13 até 16, tá? Aí, 1 Coríntios 13 a 16. Não, 12. 12, 13 a 16. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito.
O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Uhum. Então, assim, alguns pode ter esse sentimento, tá? Porque é, é no sentido, assim, de se sentir mais valorizado ou não, né? Porque os dons são diversos e cada um tem um propósito, vamos dizer assim, né? É para edificação, mas cada um tem um propósito, e alguns acabam se sentindo inferior ao outro, né? Então, porque você tem um determinado dom que parece ser mais importante do que outro, você pode achar que você não faz parte do corpo, mas Paulo disse, não, mesmo que o seu dom é diferente do outro, isso não quer dizer que não pertence ao corpo, né? Então, assim como ele começou a explicar a funcionalidade do corpo, né? Que se a gente não tiver, é, é até interessante, né? Porque um dia. Ai, peraí. Estou apertando errado. Queria ver vocês. Um dia, uma pessoa falou para mim assim: você acha que o dedinho do pé tem função? A gente pensa que, né, o dedinho do pé não serve para nada, mas ele serve para equilibrar o corpo. Sem o dedinho do pé, é difícil ter um equilíbrio perfeito, né? Então, na verdade, mesmo a gente achando que aquilo lá não serve para nada, ele serve sim. Se Deus colocou, é porque tem, né? Tem uma função específica. É claro que a gente fala assim, pessoas deficientes acabam desenvolvendo habilidades para conseguir fazer as coisas sem aquela determinada parte do corpo que ele não tenha, né? E consegue. Então, tipo, eu fico admirada, por exemplo, quando eu vejo o testemunho do Vicky Vujovic. Nick, não, Nick, né? Vujovic. Aquele que nasceu sem os braços, sem as pernas, né? Porque eu fico pensando, eu falei, tudo bem que eu sou meio atrapalhada, mas se eu não tivesse nem os braços, nem as pernas, nossa, será que eu conseguiria desenvolver? Uma vez eu vi uma moça que ela nasceu sem os braços, ela tinha as pernas, né? E aí ela desenvolveu as pernas, como se fossem os braços, né? E, meu Deus, eu falo, eu tenho super dificuldade de me maquiar com a mão aqui. E eu vi essa menina maquiando com o pé. Eu falei, gente, que mulher fabulosa, entendeu? Porque, meu pé não sabe fazer nada. Mas é claro que talvez, né, se eu não tivesse os braços, a gente desenvolveria habilidade nas pernas mesmo, né? Mas, assim, é importante a gente saber que, mesmo sendo diferente, né, a gente faz parte do mesmo corpo. Aí, assim, ó, no versículo 18, fala que, vamos ler, versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Tá? Então, não é nossa escolha, né? Eu quero tal dom. Mesmo que ele fale para buscar com zelo os melhores dons, quem dá os dons é Deus. Deus que escolhe o que ele quer dar para quem ele quer dar, né? Às vezes a gente fala, mas por que fulano ganhou tanto, né? Ou por que que ele tem aquele dom? Eu queria aquele dom. Não sei se já passou na sua cabeça, né? Mas às vezes a gente eu pensava que eu queria tal dom, que poderia ser melhor, né? Ajudar, mas Deus que escolhe, ele põe do jeito que ele quiser para quem ele quiser, tá? E
Aí, versículo 17, a gente está lendo em desordem, mas é o autor que faz isso, ele que comenta de forma de para lá para cá. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Uhum. O corpo precisava desses diversos tipos de dons para sua edificação e para conseguir funcionar de uma forma eficaz, tá? Então, assim como o corpo físico precisa de vários membros, o corpo de Cristo também precisa desses vários membros com seus diferentes dons para se completarem, tá? Então, eu penso que, graças a Deus, Deus deu assim, um para outro, entendeu? Para a gente não caminhar sozinho, né? A gente precisa uns dos outros, e graças a Deus que eu não tenho que fazer tudo, né? Porque eu não tenho todos os dons, que Deus deu para cada um diferentes tipos de dons, para a gente se completar, né? Ser edificado pelo outro, tá? Então, Deus fez dessa forma, né? Um só corpo, mas muitos membros. Então, vamos ver o 12 e 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Uhum. Pode ler já o 21 já. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Uhum. Então, assim, aqui a unidade na diversidade, né? É difícil, né? Porque somos diferentes, mas precisamos uns dos outros. Então, a gente aprender e valorizar uns aos outros. Agora, isso que é interessante, né? Ó, nós devemos respeitar todos os dons. Deus, Paulo, ele foi muito feliz, né? Usando essa ilustração do corpo para poder exemplificar a questão da diversidade dos dons e a necessidade da gente poder contar um com o outro, tá? Então, essa valorização mútua, né? Vamos ver lá, 12, 22 a 24. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados como decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta, que dela tinham falta. Uhum. Então, aqui, ó, porque tem gente que, porque assim, ó, tem dons que aparecem mais, né? Então, tem dons que não aparecem muito, e talvez você possa considerar aquele dom fraco, né? Aquela pessoa meio fraca, pelo dom não ser perceptível. Então, Paulo, ele foi muito feliz nessa exemplificação, ele falando, olha, aquele que você acha que é fraco, eles são mais necessários, né? Aparenta, por exemplo, se a gente pensar no nosso corpo humano, né? Se a gente olha para os órgãos internos, que não é visível, pode achar que seja não necessário, mas são necessários, né? Talvez os órgãos mais importantes são aqueles que estão lá dentro, invisíveis aos nossos olhos, né? Nosso coração, sei lá, nossos órgãos internos, né? E que não são perceptíveis, mas são aqueles talvez que são mais necessários. Aparentemente parecem mais fracos, mas são os mais importantes. Aqueles que são menos dignos,
Alguns podem pensar nos membros mais aqueles que a gente deve dar mais honra. Ele, ah, aqui que ele fala que pode ser os órgãos internos, tá? Que é como o coração, intestinos, pulmões, podem parecer menos dignos que o rosto que aparece, né? O rosto está lá aparecendo, mas na realidade são os órgãos mais dignos. Por isso eles são cobertos de pele e outros órgãos, né? Então, os membros que se consideram menos dignos da igreja devem ser tratados de uma forma digna, com respeito, e devem ser protegidos, tá? Aqueles órgãos que também, órgãos não, aqueles que Paulo fala, né, que não são decorosos, mas devemos revestir com mais honra. Talvez a gente possa pensar nos órgãos que considerados menos decorosos, que são os órgãos órgãos de reprodução, né? Talvez poderia pensar, mas precisamos deles pela sua função. Sem nossos órgãos de reprodução, não vamos ter descendentes, né? Então, a importância deles, tá? Então, não tem essa coisa de aquele membro ser mais honroso ou menos honroso. Claro que tem funções que se destacam mais, né? Por exemplo, função da liderança, né? No caso, a gente aparece mais, como no caso que eu sou pastora, aquele líder de louvor, são membros que vai aparecer mais do que um membro que trabalha na diaconia, por exemplo, está servindo, está fazendo alguma coisa da limpeza, né? Está fazendo alguma coisa ali na cozinha, que não é que tá, não aparece, né? Não aparece. Mas Paulo fala assim, aqueles que a gente acha que talvez possa não ser, né, considerado digno, esses são os que a gente deve fazer mais honra, né? Que a gente deve olhar assim com esse amor, né? E dar assim respeito e valorização, né? Para aqueles que talvez não acho que seja tão importante, vamos dizer assim, tá? Então, vamos ver lá, de Romanos 12, primeiro 12, 25 a 27. 1 Coríntios 12, primeiro, 12, 25 a 27. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Uhum. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado, esse amor, né, de estar percebendo as necessidades uns dos outros, de poder estar ajudando e servindo uns aos outros, né, com igual cuidado, tá? É o que ele fala no Romanos 12, 15, tá? Para completar essa mesma ideia. Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tá? Então, está compartilhando do sofrimento e da alegria uns dos outros, né? Se o outro está feliz, você poder estar feliz junto, se o outro está triste, você está triste junto, né? Tá?
Nós devemos também trabalhar humildemente de acordo com os dons recebidos. Algumas pessoas, quando recebem seus dons, acham que é melhor do que o outro, né? Então, Paulo, ele fala, não, nós temos que sermos humildes e não desprezar uns aos outros só por causa do seu dom, né? Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Uhum. Então, assim, a gente que tem os dons, né, não deve ficar orgulhoso, porque o dom não foi dado para a gente se sentir melhor, o dom não foi dado para a gente fazer comparação uns com os outros e dizer, eu tenho esse dom, né, e sou melhor que você por causa disso. Não, o dom foi dado para que nós pudéssemos servir uns aos outros. O dom foi dado para a gente poder ajudar na edificação da igreja, né? Uns dos outros, tá? E aí, reforçando aquilo que Paulo falou, né? A gente tem que trabalhar com amor, porque não adianta você ter esse dom, mas se você não tem amor, não adianta para nada, né? Então, Paulo, ele disse que o amor é como um fruto do Espírito e que a gente tem que buscar, né? Esse dom supremo, que é o amor, né? Tá? Então, tá lá, né? A gente já leu várias vezes Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, e o dom supremo está em 1 Coríntios 12:31. 1 Coríntios 13 fala do amor, né? Que o amor é tudo aquilo lá. E se a gente não tiver amor, então não adianta exercer os outros dons, né? Porque todos os dons é completado pelo amor. A prática dos dons sem amor a Deus ou ao próximo, ou à igreja ou às almas perdidas, não traz nenhum benefício, tá? Nós temos que trabalhar com o amor. E, juntamente com o amor, nós também devemos viver de acordo com a palavra de Deus, né? Vamos ver lá, Mateus 7, 22 a 23. Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, aqui, olha, eles estavam exercendo com seus dons, mas não estavam obedecendo a palavra de Deus, não estavam vivendo a palavra de Deus. Então, nos últimos tempos, Jesus vai falar, né? Ele vai reconhecer quem são os dele, que trabalhou e viveu conforme a palavra de Deus, e quem não é dele, vai separar e vai dizer, eu não te conheço, né? Que a pessoa viveu separada da palavra de Deus. Então, Paulo, ele confirma isso, tá? 2 Coríntios 13, 8. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Uhum. Somente em favor da própria verdade. Então, assim, tem gente que vai viver, mesmo com dons, mas vai viver fora da vontade de Deus. Infelizmente, né? Vai estar usando para as coisas, sei lá, para seu próprio benefício ou segundo a sua própria vontade, né? Não vai estar fazendo conforme a vontade de Deus. Então, que Deus nos dê misericórdia e graça para que aquele dom que Deus nos deu, nós possamos realmente deixar que Deus nos dirija para fazermos a vontade dele. Amém? E eu fico pensando assim, é muito fácil a gente andar, sabe? Com os dons, a gente acaba andando mesmo com as nossas próprias pernas. É muito fácil acabar saindo, né, do esquema de Deus, vamos dizer assim.
Então, é uma constância a gente tem que estar nessa vigilância, né, Senhor? O que o Senhor deseja que nós façamos? É sua vontade? Por exemplo, assim, que nem quando o Fred veio falar, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, mas é sua vontade? Eu vou estar desviando do propósito que o Senhor tem? Então, eu quero continuar seguindo com a vontade de Deus, né? Porque às vezes tem uma aparência de bom, mas às vezes não é, né? Então, mas aí as pessoas que oraram junto comigo, Deus tem confirmado palavras através, né? E tem visto que é a porta que Deus está abrindo. Então, amém, vamos lá, né? Então, a gente precisa não somente entender que tem que ser movido pelo amor, mas também pela palavra de Deus, né? Sermos cheios da palavra de Deus, então conhecer aquilo que é a vontade de Deus, então estarmos ligados com Deus, porque podemos caminhar cheios de dons, mas longe de Deus, e isso não é legal, né? Não vai trazer benefício para a edificação da igreja, tá? Ok, alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Na verdade, assim, os dons são, vamos dizer, uma dádiva do Espírito Santo, Uhum, tá? Que, assim, ninguém nasce com dom, ele vai desenvolvendo, né? Da mesma uhum, forma que o ser humano, às vezes, ele não... Quer dizer, o dom é o que você adquire para que você desenvolva, mas em pró de Deus. E acontece casos de que a pessoa usa, no decorrer do tempo, vamos uhum, falar, para uso próprio. pode. Pode, mas a tendência é o próprio Espírito Santo cessar esses dons, né? Ou não? Teria alguma, vamos supor, tem alguma correlação com Satanás? Hum. Porque assim, vamos falar, se o Ah, cara tá, e até outra coisa que eu até comentar, porque eu pensava que hoje essas coisas de mimimi era só por causa de mídia social, mas do jeito que estava na Bíblia aqui, antigamente acho que era pior que hoje, né? A inveja, né? é, E, na verdade, o mal sempre teve, né? E aham, vai haver, a Bíblia fala, né? Jesus mesmo falou que nos os últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. aham, Então, vai ter um tempo que vai estar pior, uhum, né? Mas, assim, o mal sempre esteve, né? O mundo jaz, como Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E Jesus falou. mas Mas é possível que a pessoa possa caminhar mesmo debaixo da, do inimigo. é que nem eu falo assim, É essa possível. necessidade do uso próprio, aí eu já vejo uma influência do mal também, né? Uhum. Não, que aí domina o ser. Sim, sim. É Entendi. bem isso mesmo. Porque é, se Não, você tem. deixa, se você deixa a carne te dominar, porque você pensar em você mesmo é a carne, é a sua carne, né? Sua natureza pecaminosa que está falando mais alto. E quem domina é aquela alma, ou o bem mesmo, né? Se você está ligado com Deus, ou você está ligado, você está certo, é isso mesmo. Que nem Eu eu acredito também nisso. poderia falar dos falsos profetas que, de repente, é uma fraqueza de um ser que tem o Uhum, dom, né? Que o mal se utiliza, né? aham. Porque, olha, teve aquele mágico lá, né, do Atos lá, teve um mágico, acho que o Elimaz, que da mesma forma ele também estava conseguindo meio que expulsar, né? Parece assim que ele estava conseguindo expulsar. Então, mas não era por Deus. Apesar que Paulo falou assim, será que foi Paulo ou foi Jesus? Agora eu não estou lembrando. Que ele fala assim, quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, na verdade, assim, não importava, porque se estava fazendo para o bem, estava abençoando, né?
Então, não importava de onde que saísse. Mas eu penso que porque Deus tem misericórdia, ele pode usar um não cristão, entendeu? Ele pode usar aquele que é ateu mesmo, que nem acredita nele, ele pode usar para fazer a vontade dele, né? Você está cortando porque a internet está muito ruim, né? Mas ele tem poder para se manifestar independente da pessoa, né? Tá. Ele pode usar qualquer coisa, a gente fala, ele pode usar uma mula, pode usar qualquer coisa, pode usar um descrente, pode usar uma pedra, pode usar qualquer coisa, né? Para fazer a vontade dele. Deus tem poder para isso. Mas graças a Deus que ele tem misericórdia e nos usa, né? E permite que a gente faça parte do plano dele, assim, de sermos instrumentos para fazer a vontade dele, né? Mas tem possibilidade, isso que você falou mesmo, a pessoa se afastar de Deus e acabar seguindo a si mesmo ou aos demônios, né? Mas às Então, vezes... tem muitos que a gente fala que... porque nos últimos tempos fala que muitos vão ser enganados mesmo, né? Mas pode falar o que você ia falar. Não, não, não. Aí eu acabei repetindo, não tem nada a ver. Eu ia comentar porque você já citou outras vezes que às vezes a pessoa ele não precisa ser um cristão, que Deus dá a capacidade de ter dons, mas da mesma forma que essa pessoa não cristã, ela pode ser um exemplo também, né, de uma possível conversão. Então eu ia comentar disso daí, mas assim, voltando, mas pensando do lado assim, se Deus ele sabe o que a gente pensa e o que a gente, assim, da forma como a gente vai agir, né? E às vezes eu pergunto por que será que daria um dom e de repente essa pessoa, em vez de usar para o bem, usaria para o mal, né? Mas assim, são possibilidades que tanto pode criar uma boa situação como uma situação ruim também, né? Eu acho que o dom ele vem para as pessoas, que é um presente de Deus, né? Mas assim, o ser humano, a pessoa, ela tem aquele livre-arbítrio. Ela pode saber que ela tem e não usar, ela pode achar que tem e falar que tem e não ter, né? Mas assim, no fundo, eu entendo assim, que é um acerto que você vai fazer com Deus. Se de repente eu estou falando a verdade, eu estou fazendo isso por Deus, Deus vai falar assim, ó, legal, Beth, né? Mas se de repente eu achar que eu tenho aquilo e eu quiser manifestar e aquilo for legal, eu for crescendo naquilo, eu esquecer que aquilo vem de Deus e aquilo vem palmas para a Beth, zero para Deus, aí assim, é uma coisa que eu também vou me acertar com ele lá, né? Mas a gente, por ser humano, a gente tem essas fraquezas, então, tanto é que, assim, Deus fala para a gente estar em constante vigília, em constante oração, para que realmente a gente não se perca, né? E uma coisa, assim, que eu gosto muito, assim, é que, para mim, ainda, não é uma verdade, mas eu não consigo andar ela na totalidade, é a coerência, né? Quando Deus fala assim, se você está no Espírito, você tem que andar pelo Espírito, né? Então, assim, tem hora que isso é muito tranquilo, mas tem hora que você fala assim, não, isso eu não consigo, né? Então, eu preciso transformar as coisas para poder conseguir. E, às vezes, essa transformação, ela é muito difícil. E eu também entendo que, assim, que a mesma forma com que Deus dá esse presente para a gente, o diabo também dá. E a força dele também ela é muito grande. Então, a gente tem que estar atento para as coisas que realmente vêm de Deus, né? E para as coisas que, às vezes, não vêm de Deus. Né? Então, nem tudo que é dom, fala, olha, ela sabe falar, olha, ela sabe entender, olha, a oração dela é forte. Será que eu estou fazendo isso para Deus? Ou estou fazendo isso, né? Então, eu acho que tem que ter
esse cuidado, que Discernimento, né? são forças poderosas que eu acredito que Uhum, sabe, tanto Deus quanto o demônio tem sobre nós, sobre todas as pessoas. sim. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado da gente conhecer bem a palavra de Deus, né? Para saber. É aquilo lá, a gente sabe qual que é a nota falsa quando a gente conhece bem a verdadeira, não é? Uhum. O treinamento não é assim. Para conhecer a falsa, você tem que conhecer perfeitamente a verdadeira, nos mínimos detalhes. Então, a gente, para não cair nessa cilada, vamos dizer assim, a gente tem que mesmo estar ligado com Deus, né? Porque é Ele que vai nos dar discernimento, é Ele que nos vai dar percepção para conseguir diferenciar, né? Aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E realmente é isso, Beth, eu concordo plenamente com você. O Deus, ele é conforme a sua, né, sua entrega, né, vamos dizer assim, sua caminhada com Deus. E você pode ter do lado bom como do lado ruim mesmo. E assim, você vai prestar conta mesmo diante de Deus. Por isso que a gente não precisa se preocupar, né? Ai, meu fulano está fazendo isso, que horror, né? Não, a gente não precisa se preocupar, porque realmente cada um vai prestar conta diante de Deus, né? E misericórdia, aquele que recebe mais vai prestar mais conta do que aquele que recebe menos, né? Não tem jeito, é isso mesmo. E cada um tem que manter vigilante isso, né, diante do Senhor. Que a gente possa estar usando mesmo, né? Não enterrando, né? Alguns por medo enterra, porque aí Deus vai tirar, né? Naquela parábola lá dos talentos lá, Deus tirou do que tinha menos, do que tinha, né? Menor quantidade e deu para quem tinha mais. Já tem um monte, para que Deus, né? Mas porque ele não quis usar, enterrou, né? E lá, olha, você vê, olha, naqueles tempos lá, em tempos de Jesus, Jesus fala assim, não, então por que você não pôs no banco para correr os juros, para valorizar, né? Em vez de enterrar na terra. Eu fiquei pensando, nossa, já naquela época já existia isso, né? Mas, assim, tem gente que vai fazer isso por medo, por insegurança, vai querer enterrar o talento, né? Aquilo que Deus deu, e vai acabar perdendo, infelizmente, né? Então, da mesma forma como Deus deu, ele pode tirar, né? Mas que Deus possa estar nos ajudando nesse crescimento, né? De como está deixando, deixando Deus nos guiar para podermos ser usados, né? Para o reino dele, naquilo que ele tem dado para cada um de nós, né? E possamos completar né, uns com os outros, assim, nesse crescimento. Legal. Mais alguma coisa? Não. Ok. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem tanta graça e misericórdia nas nossas vidas e tem nos dado dons para a edificação da tua igreja. Queremos pedir, como nós falamos aqui, que possamos ter esse coração comprometido, dedicado ao Senhor, para podermos estarmos sujeitos à tua vontade, ó Deus, para fazermos tua vontade, obedecermos ao Senhor, que possamos ter essa intimidade contigo, poder caminhar com o Senhor, com a tua palavra, para ver não só os dons manifestos, mas o teu amor nas nossas vidas e através das nossas vidas, para todos aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor, ó Deus, que a gente possa influenciar para o bem, que possamos ser luz e sal da terra, ó Deus, neste mundo mau, que precisa tanto da tua presença, Senhor. Então eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude,
Que o Senhor nos capacite cada dia mais. E que possamos ser obedientes, ó Deus, não negligenciando o dom que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós. Ajuda-nos, como o Vini falou, a desenvolvermos cada vez mais para te agradar, para te glorificar e para que mais pessoas possam te conhecer e a tua igreja ser edificada. No nome de Jesus nós oramos.